Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 23 de abril. Sexta-feira, bom, né? Até que enfim chegou a amada sexta-feira. A nossa primeira atividade de hoje é de geografia. Eu preparei um vídeo muito legal. Fala sobre as mudanças das paisagens, o que é responsável pelo impacto ambiental para destruir, né, a paisagem, degradar o meio ambiente, o que causa a degradação do meio ambiente, a degradação das nossas florestas, a degradação das paisagens. É muito importante assistir esse vídeo. Depois que vocês assistirem o vídeo, vocês vão responder se gostaram do vídeo, qual o assunto principal, o que é impacto ambiental, né? Lá no vídeo a moça fala. Segundo o vídeo, qual a forma que ainda é usado para desmatar? Será que queimadas é uma ação boa ou ruim? Qual recurso natural é considerado finito ou infinito, conforme que foi dito no vídeo? Se as cidades fossem planejadas antes de ser criadas, os impactos ambientais seriam menores? Quais os problemas decorrentes da urbanização crescente e desordenada? Quais são os impactos negativos produzidos pelas atividades agropecuárias? Será que todos nós somos responsáveis pelo cuidado do planeta? Que atitude podemos ter? Então, essa atividade aqui, né, ela está xerocada e você pode responder aí no seu caderno. Se você já tiver a xerox, não precisa copiar, né, todas essas perguntas, basta colocar as respostas. Né, você pode colocar aí, faz o cabeçalho no seu caderno, ou se já tiver o cabeçalho não precisa, basta colar a atividade no caderno e coloca respostas do registro do bate-papo. Aí já vai ser sexta-feira, eu já sei que se trata dessa atividade aqui. Mas para responder esses questionamentos, você tem que assistir o vídeo sobre a degradação ambiental do meio ambiente. Aí depois vem a atividade. O ser humano transforma a paisagem. Por meio do trabalho, o ser humano adapta o lugar onde vive ao seu modo de vida, isto é, às suas necessidades e aos seus interesses. Ele transforma as paisagens derrubando as árvores, removendo os morros e canalizando os rios para cultivar alimentos, criar animais, construir moradias, lojas, fábricas, hospitais, ruas, entre outros. Então, sempre que se tem um novo bairro, há desmatamento. Ali vai se passar ruas, vai ter construção de casas. Então, sempre que vai construir qualquer outra moradia, outro bem, há o desmatamento, a mudança da paisagem. O meio ambiente sofre. Uma grande cidade, claro que numa grande cidade tem vários rios ali. O que eles fazem? Canalizam os rios, né? Os rios passam por debaixo dos asfaltos. Por isso que às vezes as cidades inundam com grandes chuvas, né? Porque o rio ali, né, ele enche muito rápido, ele está canalizado, ele não tem para onde, né, escoar e acaba inundando as ruas. Então é importante a cidade planejada, sim, e de preferência que se não canalizasse os rios, né, desse outro jeito, né, de fazer os asfaltos, né, e construísse a cidade ao redor dos rios, não por cima dos rios. Evitaria muito transtorno. Olha essa paisagem aqui, ó. Tem só florestas, né, matas. Aí aqui, né, começou a construir algumas casinhas e aqui se tornou um grande centro, né, urbano. Em prédios, né, muitas casas. Observe as imagens a seguir e depois responda as questões. Inicialmente, na paisagem, predominam elementos naturais. Na imagem 1. Depois, algumas árvores são derrubadas e construções são erguidas, né? Imagem 2. Por fim, na imagem, predominam elementos construídos pelos seres humanos. Imagem 3. Qual a imagem representa uma imagem cultural, ou seja, que tem muitos elementos construídos pelo homem? Na imagem 3. Né, o que predomina aqui são construções feitas pelo homem aqui, ó. Apesar deles não ter preservado o rio, né? E algumas árvores, olha como era antes, tanto de árvores de antes e o tantinho agora. De acordo com as imagens, como os seres humanos transformam a paisagem?
através de construções, né? Vão construindo, né? Vão desmatando, construindo, e aí a imagem é toda transformada, a paisagem. Porque os seres humanos promovem essas transformações? Eles transformam, né, como eu havia dito no começo da aula, para criar animais, cultivar alimentos, construir moradias, lojas, fábricas, hospitais, ruas, entre outros. E se, por exemplo, um grande fazendeiro, né, ele quer aumentar sua produção de alimentos ou sua criação de animais, ele vai desmatar uma grande, né, parte da floresta, né, vai arrancar muitas árvores para fazer o que? Pastagem. Porque os seus animais precisam de pastagem, né, para comer, para se alimentar. E aí também há mais desmatamento e a paisagem sofre novamente com a degradação. Depois que vocês fizeram atividade de geografia, assistiram o vídeo, nós vamos fazer a atividade de matemática. Leitura, composição e decomposição de números. Observe os números da tabela. Escreva os números que são menores que 8.300 em ordem crescente. O que é ordem crescente? É do maior para o menor. Escreva os números que são menores que 8.300 em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Aqui na tabela temos os números 7.164, 8.007, 7.252, 8.360. Então, você vai escrever todos menores que 8.300. O 8.500 entra? Não. Qual mais que não entra aqui? 8.668 não entra. Então, são os números menores, só que em ordem crescente. Sempre do menorzinho para o maior. Escreva os números que são maiores que 7.000 em ordem decrescente. Agora sim, agora é do maior para o menor. Os maiores que 7.000. Então, você vai pegar todos que são maiores que 7.000 aqui e escrever na ordem decrescente. Escreva como se lê cada um dos números a seguir. Como se lê é como você escreve o número. Como se fosse o nome do número. Igual esse aqui. 4.716. Você vai escrever 4.716. Lembrando, né, que 16 são com 2 S's. 2.483. Né, eu estou falando o número, estou dizendo o nome do número. Você vai expressar isso aqui na nossa língua portuguesa. E assim com os demais. E eu vou disponibilizar a correção, tá? Lá no grupo. Agora, completar com sucessor e antecessor. Lembrando que sucessor é o que vem depois. E antecessor é o que vem antes. Sucessor de 1019, 1020. Sucessor de 2599, 2600. Sucessor de 7.109, 7.110. 4.248, 4.249. 999 vem o 1000, porque não existe 990 e 10. Né? O nosso sistema de numeração decimal, ele é sempre de 1 a 9. Depois vem a próxima dezena. 999, o 1000. Agora, o antecessor, 5.100, antes de 5.100, antes de 1.299, antes de 1.310, e assim com os demais. Essa última atividade aqui é para você compor e decompor os numerais. Por exemplo, 2.344. O 2.000, eu já começo a falar das unidades de milhar simples. Aqui eu tenho 2 unidades de milhar, por isso colocou aqui 2 UM. 3 centenas, 4 dezenas e 4 unidades. Eu abreviei aqui, coloquei apenas as primeiras letras. Por quê? Porque o espaço aqui é pequeno. Você vai fazer a mesma coisa aí na sua atividade. E depois aqui você vai decompor o número. Quem é 2.344? É o 2.000 mais 300 mais 40 mais 4. 3.587. 3 unidades de milhar, 5 centenas, 8 dezenas e 7 unidades. Aí não precisa escrever dezenas, unidades, basta colocar o D e o U.
Na centena, coloco o C. Na unidade de milhar, o M. Esse número vai ficar 3.000 mais 500 mais 80 mais 7. É a decomposição dele. 8.925. 8 unidades de milhar, 9 centenas, 2 dezenas e 5 unidades. Quem é o 8.925? É 8.000 mais 900 mais 20 mais 5. E assim com os demais. A parte que eu acho mais complicada dessa atividade aqui, por ser números grandes, é encontrar o sucessor e o antecessor. Porque decomposição de números, né? Trabalhar com unidade de milhar, centena, dezena é bem simples, né? E vocês já estão acostumados com essas atividades aqui. A última atividade é essa aqui, ó, de português. Eu já li, né, essa fábula aqui do leão e do ratinho. Eu repeti ela na sexta-feira, né, para trabalhar esse gênero textual. Então, eu vou passar a fábula, né, em vídeo, porque nós já lemos, né, ela. Já fizemos a leitura na aula passada. E o que aconteceu? Né? O leão estava dormindo e passou um monte, né, de ratinho. E aí o leão acordou e um ratinho ficou para trás. E ele implorou, né, pela vida, né, para que o leão não o matasse. E o leão resolveu preservar a vida do ratinho, apesar dele pensar que o ratinho nada poderia fazer, né, para repor, né, o favor que ele tinha feito de deixar o ratinho vivo. E acabou que os caçadores prenderam o leão na rede, quem salvou ele foi o ratinho. E tem até a moral da história, né, que nós discutimos aquele dia. E eu vou ler aqui, ó, novamente a definição de fábula. O que é fábula? É uma narrativa de caráter ficcional que usa alegoria para construir seus sentidos. Os animais, que são personagens, possuem características humanas, como a ganância, preguiça, inveja, sabedoria e a astúcia. Por meio dessas características, os personagens movimentam-se e a história desenrola-se, levando à construção de um ensinamento. Então, sempre na fábula é usado animais? Não. A maioria delas, sim, se usa animais para tomar como se fossem seres humanos. Né? Essa atitude dos animais é como se fosse de seres humanos. Mas aquela fábula lá da Menina e o Leite, vocês se lembram? Lá já era, o personagem principal era uma menina, né? Não havia animais naquela fábula. Então, a maioria usa animais, não são todas. Perguntas. Qual é o título do texto? O Leão e o Ratinho. Quais são os personagens? É o leão, o ratinho e o caçador, né? Ou os caçadores. Porque o leão estava cansado. Onde se passa a narrativa, né? Numa floresta. O que o ratinho fez pelo leão? Qual foi a moral da história? Agora, qual é o objetivo dessa atividade? Você vai escrever um novo final para essa história. Né? Você não vai pegar o final da fábula, você vai inventar um outro final. A partir daqui, ó, algum tempo depois, o leão ficou preso na rede e continua a história. Você vai dar um outro final para sua história. Uma produção textual, uma pequena produção textual. Continua a história a partir daqui. E o nosso projeto Ler por Prazer? Eu vou colocar o livrinho lá no grupo, A Galinha Ruiva. Você vai fazer a leitura do livro e vai preencher o nome do livro, o autor, o ilustrador. E escreva a parte do livro que você mais gostou. Não precisa escrever coisas grandes, né? Cita alguma coisa que você achou engraçado e fazer um desenho da história. Essas são as nossas atividades de hoje. Estão fáceis. Eu vou disponibilizar a correção de matemática no grupo. E qualquer coisa vocês me chamam lá no WhatsApp. E tenham todos um bom final de semana e até segunda-feira.